Salve pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês o hook useRef. Para não ficar um vídeo longo, esse hook eu dividi em duas partes. E nessa primeira parte a gente vai entender o que é o useRef, né, como ele funciona, e a gente vai ver ali em cenários que a gente pode e não, que a gente deve e a gente não deve usar. Praticamente, para a gente ser um pouco mais sucinto aqui, pensa no useRef mais ou menos como o useState. Lembra dos state que a gente viu nas aulas passadas? O useState ele permite você armazenar um valor, né, o valor dentro de uma variável e alterar essa variável. A grande questão do useState é que quando você altera o valor da sua variável, né, da sua propriedade, você causa uma renderização do seu componente. Essa é a principal característica do useRef. Ele permite, eu vou até ler aqui, ele é uma caixinha que ele armazena um elemento DOM, ou uma variável, um valor qualquer, um objeto, você pode armazenar um objeto dentro dele, dentro da sua propriedade current, a gente vai ver isso, mas ele mantém o valor e não causa, ele não causa a renderização da página ou do componente quando você altera esse valor. E isso é muito bom, porque imagina que você tem várias variáveis que você precisa armazenar, vários valores, várias propriedades, objetos, e com uma certa frequência você altera esses valores, e isso é ruim, porque conforme você altera cada um deles usando o useState, você causa a renderização ali do seu componente. Já usando o useRef, você altera à vontade esses valores e ele não renderiza seu componente, lhe ajudando na performance. Vamos ver isso na prática para a gente poder ser um pouco mais objetivo aqui, porque esse é o intuito do canal, né? A gente ser mais prático e objetivo possível. Eu já criei um componentezinho aqui, usando a mesma estrutura que a gente tem das aulas anteriores. E para a gente não perder tempo, eu vou criar aqui uma variável chamada idade e já vou usar aqui o nosso componentezinho, nosso hook, que é o useRef. Detalhe que eu já importei aqui, tá? Se você não importou aí no seu código, vai ser necessário fazer um import. Eu vou iniciar ele com um valor igual a 10. E eu vou criar também uma função chamada aumenta idade, onde nós vamos ali justamente fazer o que o nome menciona, a gente vai causar o aumento dessa idade. Reparem que para acessar essa caixinha, lembra que na apresentação, o meu useRef ele possui dentro dele uma propriedade chamada current. Então eu não posso fazer isso aqui, ó, idade que eu criei aqui em cima igual a idade mais 1, por exemplo, né? Ou idade mais. Eu não posso mexer no objeto de referência. Eu vou mexer na minha propriedade current. Por quê? Porque esse outro objeto aqui ele tem uma série de outras propriedades que não podem ser alteradas. Até aqui tudo bem? Então eu vou causar aqui, ó, uma idade, na verdade isso aqui vai ser o seguinte, vai ser idade mais. Isso, agora sim. E vou dar um console log aqui, console.log, e vou exibir aqui novamente. Eu não posso exibir o objeto, tem que exibir a propriedade dele, certo? Tudo bem? E para resumir aqui, vou criar um return. Nesse return eu vou colocar um label, acho que sim, um label legal para a gente ver aqui. E a gente vai ver o quê? O valor que eu estou alterando, idade.current. Certo? Isso. Beleza. Vou criar aqui também um botão, só para a gente executar uma ação, né? Para a gente ver alterar essas propriedades. Cliquei errado aqui. Botão. Vou fechar aqui para ele parar de reclamar. Certo. Eu preciso colocar esses caras dentro desse carinha aqui. Pronto, agora sim. O value vai ser aumentar. E no onClick
eu vou chamar a minha função aumentar idade, certo? Então, vamos lá, deixa eu salvar e executar. Reparem que, enquanto a função vai compilando, é aquilo que eu mencionei para vocês. Eu estou aumentando a idade, alterando o valor desse cara, só que o texto aqui ó, ele vai ficar congelado. Vamos ver isso na prática, acho que vai ficar mais prático. Deixa eu tentar diminuir. Cadê o zoom? Bom, acho que assim tá bom, dá para ver. Bom, eu tenho minha propriedade aqui 10, que é a idade. Tem o console.log aqui, console para a gente visualizar, e reparem no seguinte, eu estou aumentando a minha idade, ó, 11, 12, 13, vai para 14, 15. Conforme eu aumento aqui, reparem que esse cara não muda, ele não altera. Por quê? É a principal característica dos ref que eu mencionei lá no começo. Ele permite você alterar, fazer o storage de uma variável, de uma propriedade, ele permite você alterar esse valor, só que quando você altera, ele não causa a renderização da sua página. Ele economiza a renderização da sua página. Poxa, mas e se eu quiser causar essa renderização? Tem duas maneiras. Você pode usar o useState e observar essa variável aqui, ou você pode usar também, caso você esteja usando o useref, o useState. Vou criar aqui uma, só para a gente poder testar essa teoria. Set valor, vai ser um useState. Set válida. Eu vou colocar a princípio que ela é true. E eu vou fazer aqui uma outra função, const valida idade. E nessa função eu vou colocar um console.log perguntando o seguinte: a idade é maior que 18? Se sim, estou usando uma lógica ternária aqui. Sim, é válida. O contrário, não. Não é válida. E aqui eu vou usar o meu set válida aqui, ó, fazendo o seguinte. Set válida, essa idade aqui é maior que 18. Para não repetir o código, eu posso até fazer assim, ó, var é maior. Vou jogar esse cara aqui. Para deixar nosso código um pouquinho melhor, para não ficar repetindo o código, né? Aqui, ó. E aqui. E vou copiar um outro botão aqui, chamado validar. E ele vai chamar a minha função. Reparem, opa, falhou alguma coisa aqui, use state, eu preciso declarar aqui, use state, pronto. Opa. Reparem uma coisa, olha só, minha página vai ser recompilada, reconstruiu, eu vou aumentar, está aumentando, eu vou alterar o state agora, ó, vou validar. Bum! Repare que na hora que eu validei, ele disse, ó, não é válida, é 14, menor que 18, ele alterou para 14, porque ele renderizou o componente, né? Vamos aqui de novo, ó, 11, 12, 13, 14, 15, mas ele não altera, minha página não está sendo renderizada. Mas na hora que eu valido, que eu chamo o setState, lembre-se que o state ele muda o estado do componente, por isso ele renderiza o componente. Na hora que eu chamo, ó, bum, aí ele aumentou. Mas olha só que engraçado, eu vou aumentar novamente aqui. Ele não está válido, então na hora que eu alterar aqui, ó, validei. Ele falou, ó, não é válida, porque eu estou de 18, eu estou verificando se é maior que 18. Só que ele não renderizou minha página. Por que ele não fez isso? O state, lembra que eu comecei ele como true? Quando eu fiz a primeira validação, eu alterei ele para falso, né? Aqui, ó, ele é falso. A questão é, por que depois que eu mudei mais algumas vezes, ele não alterou? Porque ele continua falso. Tanto que agora que eu vou para maior de 18, agora sim ele aumentou para 20. Ó. Então, essa é a grande característica aqui
do useState, do useRef, perdão. O useRef ele permite a gente alterar valores sem causar a renderização do nosso componente, economizando bastante renderização e ajudando bastante na performance. Quando eu não devo usar, quando não é recomendado usar, justamente quando eu quero causar renderização do componente a cada mudança da minha propriedade. Aí o indicado é o setState, aí é indicado usar o useState, como a gente viu, né? E outros ali hooks para mudança de status, como a gente viu nas aulas passadas. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso nessa aula. Na aula seguinte, a gente vai ver um outro uso do useRef, que é justamente usando ele para armazenar objetos da página. Ele não armazena só propriedades e variáveis. Com ele você consegue armazenar objetos também da sua página. Uma grid, uma tabela, um componente, um input. Você consegue armazenar esse objeto e alterar o valor dele depois. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você está curtindo até aqui, fica para o próximo vídeo para você já ver useState, você já sair sabendo bastante sobre isso, dominando bastante esse assunto. E se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu like, porque isso ajuda bastante o canal, tá certo? Então, por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!